Decast, agora com a nova pegada. Decast, agora mudou. Decast no ar mais uma vez. Bem-vindo você que nos segue, que nos acompanha. E hoje à tarde vamos receber aqui um convidado especial e que vai trazer um pouco da sua história. A gente vai poder dar algumas risadas. Isso é uma evolução do Decast, gente. O Decast tem essa pegada cultural. Também hoje vamos falar aqui que tem a ver com cultura. Uma cultura legal que vai dar pra gente dar muitas risadas. E está conosco aqui, por incrível que pareça, paz, meus senhores, recebemos hoje aqui no Decast o nosso famoso Reginaldo Rossi. É uma satisfação imensa cantar para vocês, falar com vocês, seja lá de onde eu estiver, e trazer emoções. E eu só paro de falar depois que o terceiro corno cair nesse podcast. Já caíram 2, falta 3, falta mais um. Mas, gente, é uma alegria, é uma memória inesquecível que temos e recebemos hoje aqui ele, que faz um papel sensacional, Marlon Rossi, um alagoano que brilha pelo Brasil. Bem-vindo, Marlon, ao nosso Decast. Obrigado a vocês do Decast por esse convite maravilhoso. Eu já tô amando estar aqui, viu? Já tô até falando com reverb aqui nessa área. Que bom, que bom. É um episódio diferente, realmente, certo? Você é um cara que muita gente conhece, eu diria que a grande maioria, quem nos segue já conhece, mas vai ficar mais conhecido ainda aqui no Decast. Imagine só. Você tem uma trajetória, Marlon, muito boa. Você nasceu aqui e saiu. E aí você tem uma pegada que ela é multiforme, digamos assim. E hoje no nosso episódio, o eixo principal, entre outras coisas, é o tema Rossi Canta Rossi. E eu gostaria que você já começasse falando o porquê, onde nasceu essa ideia sua de conseguir esse brilho Rossi cantando Rossi. Fala para nós. Então, o Rossi, do meu nome, ele surgiu a partir de um evento que nós fizemos em Cajueiro em 93, quando eu cantava na banda Contágio, lá de União dos Palmares. E o que é que acontece? Foi aquela explosão do brega no Brasil. Sim. Fernando Mendes, José Augusto, Reginaldo Rossi, Odair José e tantos. Amado Batista. Amado Batista é sempre sucesso, né? É sempre sucesso. Então, e o que acontece? Nós fomos fazer um evento e a moda era Reginaldo Rossi. E foi quando, na banda Contágio, eu cantava 4 músicas de Reginaldo Rossi. Mas eu sabia um repertório imenso de Reginaldo Rossi. Por quê? Porque meu pai tomava todas. E o meu idem. O meu pai me dava instruções. Então, e o que acontece? As músicas do Reginaldo Rossi eram muito frequentes. Eu sou da usina Uricuri, em Atalaia. Certo. Na verdade, eu sou da Fazenda Estrela, que é interior da usina Uricuri, que é interior de Atalaia, que é interior do... Então, e cheguei onde cheguei porque Atalaia é um berço de cultura maravilhoso. É verdade. E eu espero que volte a ser mais ainda do que já foi. Então, aí o que acontece? Eu tocava na banda em 93 e o Epifânio, que era o produtor de lá, ele disse, olha, nós vamos fazer aqui o baile brega, o primeiro baile brega de Cajueiro, lá em Cajueiro. Tá certo. Aí disse, olha, o Marlon não canta Reginaldo Rossi? Aí canta, então... Bota ele para cantar uma sequência de Reginaldo Rossi. Quando falou uma sequência, eu já tinha as 4 músicas que eu cantava na banda. Sim. E estava tranquilo de falar aquilo, né? De fazer aquela parte. Aí, não, a gente coloca mais ou menos 1h30, 2 horas de Reginaldo Rossi. Caramba, como é que vai cantar 4 músicas em 1h30? Vou repetir, né? O Raul Gil, por que o Raul Gil estica as frases? Porque tem um programa de 5 horas. Ele vai... Aí tem que, aí dá 5 horas. Você aí, do Brasil que não sabia, por que é que Raul Gil ele estica as frases daquela... Porque 5 horas o cara tem que esticar mesmo, né? Sem assunto, né? 5 minutos mesmo, de é isso mesmo. Então você vê que ele tem um pulmão bem... Parece aqueles pombo, aquelas burguesas, né? Aquela rolinha paparroz. Pronto, por isso que ele tem aquele... Foi ele que ensinou o Faustão, por exemplo. Só que o Faustão, ele fala sem parar.
Faustão, eu pelo amor de penso o Deus. seguinte, a única conclusão que eu chego é que tem alguém com uma bomba daquelas de encher pneu atrás de Faustão, porque ele não para de falar. Mesmo, Ele vai cara, falando. E ele, quando cima de ficar falando, na hora que o cara vai falar, o cara nem terminar, ele já faz uma pergunta bem verdade. longa, tal. Quem já foi casado sabe o que eu tô dizendo, parece mulher falando, filho, não para não. Tem a possibilidade né? Tá. Isso aí emendando os A assuntos. audiência vai crescer com essa, viu? Com certeza, vai dar um bom corte. Quem for mulher... Aí o que acontece? O Teve Rossi. esse baile brega. Aí, beleza, aí pegamos mais, acho que umas 15 músicas Sim. da banda, né? Ensaiado com a banda. Colocou um dos cantores que ele fazia uma base de teclado para tomar, que eu era tecladista da banda e fazia back vocal. Certo. E só cantava essa sequência de Reginaldo Rossi. Sim. Até então. Aí, tá. Quando a gente foi chegando em Cajueiro, o que foi que aconteceu? A gente foi chegando, aí tinha, hoje, assim, primeiro baile brega de Cajueiro. Primeiro baile brega. Antigamente não tinha essas coisas desses clubes, como a gente tem hoje, qualquer espaço, qualquer gramado, você faz um show para 30 mil pessoas, né? Sim. Lá não, era o lugar que mais cabia gente, geralmente no interior, é o mercado, né? O palco era em cima das tarimbas de coisa, mesmo, né? rapaz. E a cortina a gente pendurava naquele gancho de pendurar a carne do boi, então. Era mais ou menos nessa estrutura. E lá em Cajueiro tinha um mercado que ficou sendo o mercado modelo da região por conta do tamanho da estrutura. A prefeita na época gostava de fazer essas ostentações e melhorou muito. Aí a gente lá, quando chegou em Capela, quando entrou naquela curva para ir para a Capela, de Atalaia para ir para a Capela, aí tinha, hoje primeiro baile brega, aí passou rápido, não deu para ler, tá? Com banda, contágio e o carro passou. Pronto. Quando chegou em Capela, aí eu vi que tinha, no final, hoje grande baile brega e tinha uma coisa antigamente, quanto maior a faixa de murim, mais importante era a festa. Entendi, Era, tanto que quando teve uma época que na minha cidade chegou, quando eu morava na usina Uricuri, botaram uma faixa bem grande, Coca-Cola é isso aí. Eu pensava que era o tecido. Os jovenzinhos de hoje aí que tá chegando, vai lá no Google, então pergunta teu pai, né? Como eu pergunto, primeiro o que é murim. O que é murim. Né? Começa assim, né? Aí aquelas faixas grossas, que não sei o que, aí eu vi assim, Rossi. Aí quando chegou em Cajueiro, tinha uma faixa imensa. Hoje, primeiro baile brega em Cajueiro, com a presença de Marlon Rossi, o primo oficial de Reginaldo Rossi. Caramba! O primo oficial. Oficial, né? Eu já vi o original. Oficial, né? Oficial foi a primeira vez. Coisas de Epifânio. Caraca. As epifanias dele, né? Vem do fôlego. Aí está certo. Aí quando... Mas aquilo brilhou teus olhos já, né? Não, o quê? Aquilo me deu foi uma diarreia. Uma diarreia, porque é o seguinte, porque assim, o público foi para me ver. Foi para me ver. A minha sorte é que na época, eu não tenho o cabelo que eu tenho hoje, que selagem e qualquer garnier dá resultado, não. Eu tinha um cabelo que eu podia me botar dentro do mel, ele não molhava. Aquele mel grosso, eu tinha aquele cabelo abençoado, mano. Eu fazia aquele sino, em nome do Padre, Filho e Espírito Santo. Eu tinha o cabelo nesse modelo. Aí deu uma diarreia. Deu diarreia, rapaz. E aí eu cheguei, sou Epifânio. Que história é essa de primo oficial de Reginaldo Rossi? Aí ele disse, eu confio em você, a festa é sua, hoje você vai nascer para o mundo. Caramba, assim, velho. O cara Epifânio foi um visionário. É visionário. E assim, aí quando começou, e na hora do show, eu lá o tempo todo, no teclado, sim. E só assim, pensando assim, era bom que o tempo passasse só até a hora do intervalo e depois voltasse só no final do show, porque era o tempo que eu ia entrar. Você estava livre, né? Quando deu o intervalo, aí ele trouxe uma camisa preta, uma calça... Aí, me produziu lá, assanhou mais o meu cabelo, que ele assanhava, mas ficava do mesmo jeito. Não adiantava. Aí começou o show. Quando eu entrei, foi a primeira frase que eu disse. Eu só vou para esse show depois que o terceiro corno cair no salão. Eu digo essa frase até hoje. Ó, essa frase em 93, então, vai fazer o quê? 33 anos essa frase. Diga essa aí. frase, 33 anos.
Aí, 90, não. 30 anos, vai fazer 30 anos. Tem 29 anos. Isso. Fazer 30. Aí, pronto. Aí o pessoal começou a rir, eu... Cantasse 1h30. Cantei, 1h30. E eu brincava com o pessoal. Nesse momento foi a tua... Os primeiros 15 minutos foram terríveis, que eu olhava assim pro pessoal, aí vinha aquelas imagens em 3D de latas vindo pro meu lado, de cerveja, tiros, assim, eu não tinha Matrix naquele tempo, mas eu já imaginava. Mas tinha o homem de 6 milhões de dólares, né? Eu lembro. Pronto. Pronto. Isso mesmo, Ixi Maria, ele foi longe agora, viu? O homem de 6 milhões, eu cresci assistindo isso aí. Steve Austin. E a mulher, tem a mulher biônica. A mulher biônica. Mulher biônica também, né, e tal. Aí o que acontece? Foi sucesso. Aí a partir desse momento, todo mundo na banda ficou me chamando de Marlon Rossi. Pronto. Aí eu assumi esse nome. A única coisa que eu mudei na trajetória, que foi a pedido do Rafael Tenório, da Verdes Mares, Sim. que era para colocar, ao invés de Rossi com I, coloca com Y, cara. Fica mais clássico. Tá. Que é com Y. Que é com Y. Meu Rossi é com Y. Por isso que o título eu faço um tributo hoje a Reginaldo Rossi, que é Rossi com Y, que sou eu, Sim. canta Rossi. Tá. Com I. Vou até corrigir aqui. Rossi com Y. Não, mas a pronúncia é a mesma. Canta Rossi. Não, pô, mas vamos manter a originalidade. Por exemplo, I love you. Escreva I love you, como você diz, e escreva I love you em inglês. Vai ser a mesma coisa. Tá bom. Tá Só quem ouve é que vai sentir a diferença. Eita, que resenha. Aquela história, né? Quando você diz I love you nos Estados Unidos, é uma coisa, né? Quando você diz I love you ali na usina Oricuri, os caras dizem, você é daqui, né? Entendi. Não sabe nem o que é amor, né? Você é daqui, né? Mas me conta, cara, esse foi um momento marcante da sua vida. Foi um momento muito marcante. Foi onde eu mudei o meu nome. Meu nome, a partir daí, eu mudei para batizado com... Vai ser segredo, ninguém vai ficar sabendo, mas assim, aqui para nós dois, como é teu nome mesmo assim? Marlon Eduardo de Oliveira Vitor. Caramba, rapaz. Sem ser, aí, então? Isso é nome da porra. 3 nomes. Rapaz. 3 nomes e um Oliveira para quebrar a corrente. Cara. Marlon Eduardo de Oliveira Vitor. Marlon Vitor ficava um nome bem... pô. Que nada, meu amigo. É Marlon Rossi mesmo, que é uma homenagem aí. Isso. E de lá pra cá, velho, aí tu começou e fez outro show, foi pro segundo, tarará. Aí o que acontece? Ainda fizemos mais 4 shows na época eu fazia essa parte do Reginaldo Rossi, aí levantava a plateia, que era no tempo que o povo tinha a hora de dançar no salão. Hoje em dia, você tem que levar um copo Stanley ou você não funciona lá dentro. Porque antigamente você passava a noite toda com um copo de plástico e esquentava, né? Era mesmo. Aí você tinha que botar gelo, só ficava botando gelo. Porque o jovem de hoje gasta o dinheiro todo para comprar o ingresso e lá na hora da festa não tem dinheiro para beber nem comer nada. Antigamente não, a gente ralava, mas chegava lá pelo menos de comprar uma suquita para a menina. Opa! Suquita. Mas me diz uma coisa, Marlon. Marlon Rossi, esse é o cara. Você, nesse início, né, deu a largada e tal, é óbvio, o Reginaldo Rossi passou a ser uma referência, né? Aliás, já era, né? Que você gostava muito, até porque realmente, no Nordeste, o Brasil todo, porque o Reginaldo Rossi, ele não conquistou só o Nordeste, ele conquistou o Brasil. Verdade. Muita gente conheceu o lado artístico dele, aquela forma que ele usou de ser aquela figura, aquele personagem, né, que inclusive fazia uma menção muito ao cara do brega, o cara que toma uma mesmo, que toma uma, para ser bondoso, toma todas, e o cara que realmente chega em casa, encontra a patroa no sofá, toca fogo no sofá e segue a vida, né? E então, se ele ainda for mão de vaca, ele só muda o sofá de lugar, né? Tá no queimado. É mesmo. Só muda a posição da sala. E resolve o problema. Acabou, pra que briga? Pra que mais, né? Me diga uma coisa, você teve ele como referência, encontrou com ele depois? Encontrei, assim? eu fiz a abertura de 3 shows com ele. 3 shows com ele. Cara, você é legal. Eu gosto de você porque você me interpreta mais do que você me imita. Ele dizia assim, porque os trejeitos que eu faço do Reginaldo Rossi, inclusive eu vou, se você pesquisar no meu Instagram, teve um show que eu fiz, o primeiro tributo que eu fiz a Reginaldo Rossi,
o cara fez umas gravações que eu me emocionei, até assim, eu não digo que chorei, mas assim, foi uma emoção tão grande que eu olhei assim, poxa, tá muito parecido. E você sabe que nós, tem três coisas que a gente nunca acredita totalmente na gente, nunca. E isso é bom porque também nos ajuda a fazer a coisa ficar mais perfeita ainda. A primeira é que a gente nunca vai fazer perfeito. A gente tá sempre nisso. Eu fiz, cara, foi compatível. Entendi. A gente pode até usar a expressão perfeito, mas na verdade foi compatível. Depois que você olha, mas poderia ser melhor. Então, a segunda, você nunca vai dizer que a comida que você fez é a mais gostosa. Né? E a terceira é o seguinte, é que você vai ter sempre algo, quando você imagina que você chegou à perfeição, ou melhor, você ter o autoelogio, não digo autoavaliação, autoanálise, não. Sim. Aquele assim, de você chegar assim, e eu cheguei para mim nesse dia e disse, poxa, eu fiz muito igual. Entendi. Eu fiz muito igual. Entendi. A concepção que você teve a seu respeito nesse dia foi muito boa. Foi muito boa, que eu olhava assim, na hora, por exemplo, quando eu estou imitando um cantor, eu não... A gente tem uma coisa da caixa da caixa craniana. Sim. Que, por exemplo, se eu imitar a sua voz, você nunca vai dizer que aquela é a sua voz, porque você escuta de um jeito. Porque a reverberação dela é uma. E nós que estamos de fora, a gente escuta a sua voz real. Por exemplo, você nunca vai escutar a sua voz real, né, e acreditar que é ela. Por isso que a gente às vezes fala no rádio, eu não gosto da minha voz no rádio. Né? Mas quando você está aqui, que você fala, hoje vai ser diferente. Hoje eu e Jaelson, só dê ou não dê cast. Pronto, é mais ou menos. É isso mesmo, cara. Gostei da explicação. Marlon Rossi, ele não só diverte, também diverte muito, mas também é cultura aí. Aí a caixa craniana reverbera, você escuta a sua voz, portanto, dessa forma você nem sempre acha que a sua voz está boa quando você escuta no som. Gostei de ouvir. Aí quando eu escuto, às vezes, uma apresentação, assim, puxa, na hora que eu estava cantando, eu não achei que estava tão parecido, tão legal. Entendi. Porque o segredo da voz não é você imitar perfeitamente o artista. O principal é você convencer a plateia que está ao lado dele. Tá. Eu acho que é o melhor. Melhor do que... Às vezes você tem só uma caricatura, mas de repente você convence mais do que se estivesse imitando. Ô Marlon, é verdade que todo cara que imita o Reginaldo, que é fã do Reginaldo, todo ele é corno? Olha só, corno é um estado de espírito. Ser corno é como Covid. Alguns tiveram, outros desconfiam que tiveram, e outros tiveram e nunca vão saber. Você que é corno. Gente, esse episódio hoje, assim, vamos fazer uma homenagem assim, meio que pontual, assim. Você que é corno, você vai ter a oportunidade de ficar muito feliz hoje aqui. Você que é corno, olhe pro corno por 2 segundos. Se ele sorrir pra você ou ele é corno. Tá demais. Mas, Marlon, é interessante que isso você já conseguiu divertir, alegrar. Muita gente já andou aí pelo Brasil, por muitos lugares, né? Isso. Você é um artista que nasceu no berço alagoana daqui. Como é que você se vê? Como é que você se enxergou? Em que momento você, assim, caiu a ficha? Não, eu sou um artista, eu realmente vivo disso e gosto disso. Foi logo nesse dia aí, no show, no primeiro que você imitou? Foi logo em seguida? Em que momento você bateu no peito, entendeu na sua mente que você é um artista e que procurava ou precisava de um espaço maior no cenário? Jaelson, parece até que a gente combinou essa pergunta, mas não. Sim, lógico. Não combinou. E eu sempre quis responder essa pergunta. É a primeira vez, assim, na minha carreira que eu respondo essa pergunta e de uma forma especial, com a maturidade que eu tenho hoje. Entendi. Talvez se eu respondesse há anos atrás, talvez eu tivesse sido infantil ou incoerente. Entendi. Eu percebi que eu era artista quando eu já trabalhava por todo o estado, eu já trabalhava por várias cidades do Nordeste,
e do Brasil e nunca tinha precisado de um órgão do governo, de um apoio institucional. Entendi. Porque o que era que eu via na minha época, anos atrás? Eu via somente as coisas sendo facilitadas, ou para quem fazia parte da panelinha, Sim. porque quer queira, quer não, essa panelinha existe e sempre vai existir. Verdade. O etnocentrismo cultural existe, Sim. né? E assim, hoje, de uma forma assim mais tranquila, por quê? Porque tem a transparência e tem a internet. Sim. E eu percorria todo o Brasil, Gerson, sem mídia. Eu ainda não tinha ido à televisão. Sim. Eu sempre tive muito apoio dos rádios daqui, tanto que a primeira entrevista que eu fiz foi uma prova de fogo, porque quem me entrevistou pela primeira vez em rádio foi Edécio Lopes. Sim, conheci. E Edécio Lopes ainda é Sim. o nome. Com certeza. Viu? Ainda é o nome Edécio viu? Lopes. É Edécio Lopes. É isso mesmo. Viu? Você cantou desafinado, viu? Da próxima vez, cante mais afinado. Vamos lá. Aqui. Gostei. Aí, o que acontece? Mas é a minha marca, pô. Se eu cantar afinado, ninguém vai me conhecer. E o que acontece? Eu já fazia tudo isso. E era numa época que a gente dizia, depois de Djavan, ninguém mais. Depois de Djavan, ninguém mais. Hoje nós temos aqui artistas como Mano Walter, o galã que percorre muito pelo Nordeste, talvez chegue o momento dele também explodir também. Temos na área do humor, que depois do Bem Amado, do Paulo Gracindo, Sim. não tivemos, e o Jofre Soares, né? Sim. Mas que a gente fecharam pra gente. E olha que nós temos artistas alagoanos que fazem parte. Por exemplo, aquela menina que fez aquele filme Que Hora Ela Volta, com a Regina Casé, ela é daqui de Alagoas. Fazendo novela agora, mas pouca gente sabe, de Maceió, de Alagoas. E o que acontece? Hoje temos Ed Gama. Sim. O Ed Gama, que tá estourado aí, chegou no sucesso dele. O Ed Gama participou do primeiro grupo de stand-up que eu criei aqui em Alagoas. Em Alagoas. Viu? Aí tem aquela coisa assim, mestre, eu quero ser igual a você. Eu não quero ser melhor que você. Aí o mestre diz, então, primeiro se iguale a mim. Entendi. Aí é isso, porque você não consegue ser melhor que o mestre se você não se igualar a ele. E isso está propenso a todo mundo. Se você investe, se você estuda, se você procura, você consegue. Eu tinha as minhas maiores referências, era quando eu ficava até tarde assistindo Viva a Noite, no Faustão, e aparecia Dadá Escova. Poxa, Dadá Escova, os maiores imitadores do mundo que já existiu até hoje. Eu tinha o Ciro Batelli. O Ciro Batelli é o maior imitador, o Beto Hora. Essas são as minhas referências. Fernando Ângelo e Beto Hora hoje são meus amigos. Cara, eu posso dizer assim que eu sou amigo dos meus ídolos. Boa. A mesma coisa, quando eu fui participar do concurso, eu estava diante dos maiores imitadores do Brasil. É verdade. Pessoas que eu via. E assim, eu percorri tudo isso numa época que não tinha internet, além do Orkut, que o Orkut era só para você achar os amigos que se perderam no meio da caminhada. Sim. Viu? E eu tive assim. Aí foi onde eu desse arrudeu todo, fui prolixo, perdão. Não, tranquilo, aqui você está em casa. Eu também nem sei o que é prolixo, mas minha mãe disse, olha, quando tiver na entrevista, fale difícil que impressiona, e dá a impressão que você é mais inteligente. Aí, olha, depois o Tom vai olhar ali, ele olha no Google e diz a gente aí, prolixo, o que é, né? O cara é complicado, tudo bem, vamos embora. Então, para dizer o seguinte, que assim, quando eu vi que eu não precisei, eu não digo que eu não preciso, entenda? Sim. Eu não digo que eu não preciso. Hoje tem leis de incentivos que são importantes para a classe artística, mas quando são bem distribuídas. Eu acho que isso precisa ser melhor distribuída. Entendi. Viu? A panela vai terminar estourando, arrebentando, e os artistas que ficaram de fora vão dizer assim, até que enfim chegou a nossa vez. Entendi. Nem que seja para pegar só a queimadura. Entendi, né? mas vai vez. Chegar. E pronto, a ficha caiu que eu era artista quando eu vi que eu não precisava do governo. Começou sem internet, sem pesquisa de computador. Olha, não foi fácil. Não, foi não. Você realmente rampou num momento, digamos que muito mais difícil do que hoje, né? Com menos acesso. Muito mais. Isso é um grande diferencial. Mas na linha do tempo, Marlon, você foi seguindo e aí começou a ser reconhecido, né? Isso. E chegando ao ponto de você participar de alguns programas. Exato.
de destaque nacional, né? Qual foi o primeiro que você foi convidado nessa sua trajetória, assim? Você foi fazendo show aqui e ali e tal, aí foi convidado para o primeiro programa de repercussão nacional. Qual foi o primeiro? O primeiro foi Se Vira nos 30, foi no Domingão do Faustão. Sim. Se Vira nos 30. Perdão. Então, eu fiz tudo, eu não pulei etapas. Eu fui lá no ginásio do SESI, tinha uma fila quilométrica de muitos sonhadores, assim como eu. Sim. Né? Fazendo o teste com a câmerazinha, parecia aquela TechPix, aquela inicial. E fui lá na parede, fiz a minha parte, fiz a minha apresentação e, assim, fiz como tinha que fazer, nervoso como todo mundo. Sim. Né? Para você ter ideia, me inscrevi no show do Tom 5 vezes, não fui nenhuma. E os meus colegas que se inscreviam comigo iam, e eu ficava assim, chega aquela hora que a gente quer se frustrar, né? Sim. Quer chutar o balde. Eu disse, poxa, a gente quer se comparar, porque uma coisa que eu aprendi é a ficar feliz com a chance de qualquer pessoa. Boa, isso é muito bom. Isso faz a diferença na vida. Faz a diferença. Me tira muito desgaste. Quando a gente se irrita com a oportunidade dos outros, a gente cria câncer, a gente fica depressivo, a gente fica frustrado, a gente fica desanimado, só vem coisa negativa pra gente. Olha, aí quando fulano que ia pra mim, dizia, eu fui chamado, então se eu... Aí eles diziam, olha que coisa pra testar, gente. Se eu fui chamado, imagino tu. Né? Porque as pessoas tinham responsabilidade, aí, né? E eu não ia. Eu não ia. Aí chegou sua vez, a primeira vez, que foi para o Se Vira nos 30. Isso, Se Vira nos 30. Aí fiz uma apresentação de 30 segundos, fiz uma junção de Maria Bethânia com Plácido Domingo. Acabei com tudo, escapei com vida, tive as roupas e os sonhos rasgados da minha saída. Some say love is holding on, some say made it go, some say love is everything, some say for the cost. 30 segundos, aqui eu Se Vira... brincadeira, bicho. Se vira nos... Tô louco, meu. Se Vira nos 30 do TheCast. Arretado. Você foi muito feliz, que eu já ia pedir. Você esse é o cara que tá mirando na hora certa. Isso. Então, esse foi o primeiro, né? Isso. Agora, você disse que ficou nervoso até quando foi pra fila lá, pra si, né? Sim, Imagine na hora. Como é o teu... De 0 a 10, cara, o teu pico de nervosismo? Na hora... E o pior é que a gente tem 24 horas de nervosismo. Por exemplo, quando eu cheguei lá no Hotel Monza, que fica ali no Itaim, na região onde fica a Globo de São Paulo. E atenção com você, direto de Uricuri, em Atalaia, da Fazenda, para o Faustão. Se Vira nos 30, com o Marlon Rossi. Diga aí. Isso. 24 horas de nervosismo. 24 horas de nervosismo. Aí vai, espera até o outro dia. Caramba, né? eu imagino. Aí vai de manhã, faz passagem de som, tudo, ensaia com a banda. Na época a diretora era a Lucimara Parisi, que depois, durante 2 anos, nós apresentamos um programa na mesma Web TV lá em São Paulo, na Geração Z. Eu fazia o programa Superfônico, que era voltado para voz, para isso aqui, e ela também tem um programa de entrevista, muito legal. Nessa hora do Se Vira nos 30, eu meio que você vinha numa velocidade ou numa altura e você sentiu que rampou, assim, que subiu, que ficou nesse momento? O antes e o depois existiu? Muito, muito, e é muito forte, porque é o seguinte, como eu te disse, eu já trabalhava o Brasil todo. Quando eu fui no Se Vira nos 30, eu já tinha feito 3 campanhas da Medley, genéricos. Eu tinha feito 2 campanhas, assim, no setor farmacêutico, que inclusive foi o Nelson, ele deve ter falado no Nelson, que é o nosso anjo, o nosso apresentador, sim. Nosso amigão. É que hoje o TheCast tem plateia, viu? Além de estar o Tom Vilela aqui comandando, nós temos aqui o nosso Edgar, que teve com a gente de manhã aqui, deu um show aqui de mais de 2 horas também, e a nossa Everane, que está aqui também. Maravilhosa. Everane, que deu todo esse apoio. Ela é a madastra desse projeto aqui, foi ela que... Aí você vê, né, pô? Não é todo dia não que a gente tem plateia, não. Aqui você vai estar sendo direito de ter até aplauso. Marlon Rossi com a gente. Mas me conta, velho. Rampou. Foi. O que era que acontecia? Eu já tinha feito campanha da Bung, os 100 anos da Bung, que o cara não queria me pagar inicialmente. Aí eu disse, olha, eu tô aqui com um evento aqui em Manaus, mas eu tô sem verba para esse evento.
Eu disse, eu vou. Caramba, nem o The Eu Cast, vou. meu amigo, nem o The Cast. Assim, tá eu nessa vou, situação. paguei assistente, fui Cara. lá para Manaus, depois saí de lá com Pagasse pra trabalhar. tudo. Já tudo. vi esse filme, Tudo. viu? Você paga pra... Paguei lindo, paguei lindo. Pagou ali, mas apareceu. E fui sem pretensão, fui porque o cara disse, olha, eu não estou podendo ter mais, não sei qual era a palavra, não sei se eu vou pronunciar certo, budget. Budget. É isso mesmo. Não é isso tem mais mesmo. budget. Caramba. Aí, mas nem no seu dashboard. Dashboard. Ele foi fazer um trabalho, isso aí chama-se de humor franciscano. Isso. Aí tá, o pessoal viu, mas beleza. Aí ele disse, olha, esse é o cara que eu queria apresentar a vocês, isso, aquilo. Aí só se você quiser, diz até que vai ter pela tua. Aí depois, assim, teve um momento assim que foi bem interessante, que eu passei um momento muito difícil, não é ainda o mais difícil, mas eu estava passando por uma situação, assim, aquela fase que parou os shows, isso, aquilo, e eu estava numa igreja pedindo a Deus que ele tivesse misericórdia de mim, que naquele momento estava difícil. Tava difícil. E Deus teve misericórdia e mandou ele ligar para mim, e nesse momento que ele ligou foi quando começou realmente a campanha da Bung. Entendi. Aí foram 6 meses, onde eu fazia, na época, eu não estou falando isso para me exaltar, mas é para glorificar a Deus mesmo. Sim, na época bom. eu fazia, quando eu fazia um show de 2 horas, por exemplo, por R$1.500, eu estava fazendo um show de 45 minutos por R$7.000. Entendi. E foi a proposta dada por eles. Então, se não é Deus nesse negócio, com não é certeza mais foi em Deus. lugar nenhum. É. Aí o que acontece? A fé move Aí montanhas. a Bung, eles só faziam assim, eram os 100 anos da Bung Alimentos, porque tem Bung um bocado de coisa. Eu sei, Bung, conheço. tá. É Tem uma baita da empresa. Isso. Aí, toda vez que eu saía de um evento, eu já saía com vários eventos. Entendi. Porque eu fazia para quê? Para gerentes, diretores e atacadistas. Era só os tops de cada região. Aí foi lindo, foi lindo. Isso é muito bom. Aí você fez o Se Vira nos 30, Isso. na linha do tempo. Sim, aí, só para concluir. Aí eu fazia a apresentação para o pessoal me conhecer. Entendi. Depois de Se Vira nos 30, eu já era o cara do Se Vira nos 30. Verdade, é ele que vem. verdade. Eles já estavam me esperando. Eles não esperavam o que ia acontecer. Eles já estavam esperando quem vinha, já sabia. É porque é o momento, né? As oportunidades na vida, né? Alguém já disse que a oportunidade ela passa às vezes rápido na nossa frente num cavalo branco. Isso. E se você não estiver prestando atenção, ela passa e é difícil de voltar. Então essa foi uma oportunidade. Veio, você montou, seguiu e ficou conhecido. Marlon Rossi. A burrinha da felicidade nunca se atrasa. Boa, não é possível. Tu imita também o menino, o que canta essa música? Santana? É? Eu acho que um pouco. Não sei se eu vou conseguir por conta de não ter aquecido a van. Se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, a lagarta rasteja até o dia que criasa. É isso Olha, mesmo. que nem uma lagarta conversando, a borboleta conversando com a lagarta. Eu gosto mais dessa se música. você não se transformar, você nunca vai voar. Então, Agora, para se transformar, paga o preço, né, Marlon? tem preço. Tu passasse uns perrengues aí para chegar, né? Aí pagou o preço. Passei, esse foi um deles. Assim, todo artista que não pulou etapa, ele tem várias nuances na sua vida. É como a nossa vida. Você nunca vai ler o livro de alguém que fez sucesso sem se deter na parte que ele teve insucesso. É verdade. Na parte que ele falhou, na parte que ele errou, na parte que ele caiu, que ele quebrou. É verdade. Né? Porque assim, se não tiver essa parte, que adianta ver um altitude só altitude de cruzeiro? Não. O avião decola, cruzeiro, e tem a maturidade para descer. Lógico. É a curva de declínio, né? E declínio. Então, depois do 7 do Se Vira nos 30, qual foi o próximo? O próximo aí viajei o Brasil todo, fiz muitos eventos. O próximo que eu participei foi o concurso do maior imitador do Brasil. Nesse período, tu seguiu sempre tocando, cantando Reginaldo Rossi? Não, né? as imitações. Aí você já abriu para as imitações, eu ia chegar nela. Na verdade, eu já fazia as imitações. O Reginaldo Rossi foi em 93. Faustão foi em 2007.
O maior imitador do Brasil, 2011. Faz tanto tempo ainda hoje. Eu só sou o maior imitador do Brasil porque não teve prosseguimento, viu? E eu tô doido que tenha de novo, porque eles vão me chamar para participar, para eu entregar a faixa para os caras. Quero dar, quero mais é participar. E o que acontece? Aí foi o maior imitador do Brasil, que foi fantástico, assim, foi... Pronto, eu tinha me inscrito 5 vezes no show do Tom. Nenhuma das vezes eu tinha, mas eu também cheguei para Deus, disse a Deus. Olha para aí. Eu não vou mais me inscrever em programa nenhum. E nunca mais me inscrevi. Aí quando foi um dia, eu estava indo para Maragogi, aí começou o concurso do maior imitador do Brasil. Maior imitador aí, quem do Brasil. vai? Na Record. Logo no primeiro, o meu maior ídolo, que hoje é meu amigo, viu? Que é o Fernando Ângelo. Aí só quem estava lá quem ouvia Fernando Ângelo sabia o quanto eu sou fã do Fernando Ângelo. Fã, amigo e admirador. Aí, Fernando Ângelo no programa da Ana Hickman, que a Eliana tinha saído. Sim. E a Ana Hickman tinha assumido, né? Sim, na Record. A Eliana foi para o SBT. Aí só os caras que foram imitar lá não chegam nem aos teus pés. Aquela coisa. Chega a doer, assim, eu disse a Deus que não ia mais me inscrever. Eu disse a Deus que não ia mais me inscrever. Oh, Deus, tá lá. Aí tá, passou o primeiro, aí um pouquinho. Passou o segundo, aí eu fui assistir. Aí eu quebrei minha promessa. Aí sentei no computador, tentei me inscrever 4 vezes. Não consegui nenhuma delas. Caramba. Não consegui. Tudo normal. Mas quando eu era finalizar, não foi possível. Tá, tente mais tarde. Aí quando fui um dia eu indo para Maragogi, aí ligou um telefone de São Paulo, tá, aqui eu sou Cláudio Buarque, sou da produção do Tudo é Possível, e a gente queria convidar você para participar do programa da Ana Hickman, do concurso Maior Imitador do Brasil. Eu disse, mas eu não me inscrevi. Sim, eu sei, nós vimos seus vídeos no YouTube, eu pegava uns vídeos, chibungo, qualquer coisa, e botava lá no YouTube. Essa coisa que pronto, só para, acho que encher linguiça lá no YouTube. Nós vimos seus, mas eu não me inscrevi. E lá só participava esse Marlon. Eu faço parte da direção de casting. Então, a gente tá nessa época. Tem o Márcio, que é da turma do Chaves do Brasil aqui em Maceió. Não sei se você conhece o Bolinha. E o Bolinha, ele viajava muito pelo Brasil, e para onde ele ia, ele passava trote para mim. Passava trote, assim, e eu caía nos trotes. Aqui é de Manaus, a gente quer. Aqui é do Rio Grande do Sul, eu via lá o DDD. Aí quando era depois, ele ligava novamente. Fechava contrato comigo, dizia que ia enviar o e-mail para eu mandar. Tudo doido para tirar o pé do lodo. Aí quando foi nesse dia, aí eu disse, dessa vez eu não caio, não. Céu Márcio. Eita. Aí eu dei corda, né? Isso eu indo para Maragogi, e daqui para lá na época, tinha poucos lugares que tinha sinal. Eu disse, a rede vai cair aqui, mas qualquer coisa você me retorna. E desdenhando, cara. Tá, isso aquilo, tá. Aí quando voltava o sinal, o cara ligava de novo. E eu disse, isso é ele. E eu aqui, procurando a nuance da voz dele, né? Sim. Do Márcio Bolinha. Aí eu procurando, assim... Aí quando for, tá certo, eu não vou cair nessa não, viu, meu querido? Cheiro. Aí tá, desliguei. Aí esse Marlon, é sério. Aqui, ó. Aí quando ele começou a falar, eu notei que o sotaque dele tava muito seguro, tava muito... Aí começou a dar aquele calafriozinho aqui. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, você tem o meu e-mail? Tenho o seu e-mail, tenho tudo aqui, seus dados, seu site, na época eu tinha até site. Aí o site e tal, isso, aquilo... Aí tá certo, me mandem um e-mail e depois eu vejo. Aí tá certo. Aí eu fui com aquele negócio. Esse agora, será que era ele? Aí eu liguei pro Bolinha. Nada do Bolinha atender. Aí teve uma hora que ele atendeu. Tá onde? Eu tô em Maceió, meu querido. E aí? Quando é que aparece? Aí tá, começou o ambiente, o barulho do ambiente era outro. Você percebeu que não era o trote. Me ferrei. Aí liguei pra casa, olha aí se chegou um e-mail com a logo da Record. E a minha assessora disse, né, para não dizer outro nome. Assessora. Para não dizer outro nome. Aí disse, tem, Cláudio Buarque, diretor de casting, programa Tudo é Possível da Record. É verdade.
eu não sei se eu tinha mais medo de perder essa oportunidade ou medo de dizer à assessora o que eu tinha feito, né? Entendi. Aí tá certo. Aí quando cheguei em Maragogi, eu já tremendo ligando, retornei o telefone. Aí liguei, aí Record. Aí eu quero falar com o programa Tudo é Possível. Aí passou. Aí eu queria falar com o Cláudio Buarque. Tá. Alô? Essa aqui é o Marlon. Oi, Marlon, tava esperando sua ligação. Rapaz, tem imagem, né? Eu assim, ó. Tá vendo? Não, porque, desculpa, eu quero pedir desculpa porque eu tava na viagem. Como é mesmo? Esse, Marlon, olha só, nós temos a gravação. Ô, seu broco. Será na segunda-feira, eu lembro como hoje, na segunda. Então, nós vamos ter gravação na quarta. Você tá de boa na quarta? Eu tô. Aí tá certo, vamos mandar, me dê só a sua data e seu RG, porque o seu nome a gente já tem aqui, a data de nascimento e o seu RG, tá certo. Aí daqui a poucos minutos você vai ter, a gente já vai mandar o voucher. Cara, não deu meia hora, tava o voucher pra eu viajar. Caramba. Aí pronto, eu fui como convidado. Porque eu tinha dito a Deus, eu disse, Deus, eu não vou mais me inscrever. Mas aí na hora quem sabe das coisas é Deus, né? Deus. Né, a gente? Aí pronto. Aí Deus quis me dar esse título, aí fui lá, era para ser em 3 meses, o programa durou 6 meses, e foi festa para lá, festa para cá. O prêmio era 30 mil, com 2 meses eu já estava fazendo show, que já tinha triplicado o valor desse evento, massa, ainda ganhei. Foi muita coisa. E o melhor de tudo, mais do que o prêmio, o título e o dinheiro, foi a amizade que eu criei com os imitadores. Entendi, com os colegas. Porque eu era o azarão. Eu chegava lá, você é de onde? Aí os caras lá conversando. Não, porque eu era da MTV com o Marco Mion. Eu era da escolinha do Gugu. Todo mundo tinha. E o Marlon Rossi era de onde? Não, eu sou de Atalaia. De Atalaia. Lá de Maceió. Porangaba. Fazenda Porangaba. Homem, pelo amor de Deus. Mas me conta, eu vou fazer 2 perguntas. Uma desse momento, quem foi que mais você imitou? Mas eu vou voltar a fita um pouquinho para querer saber essa história de imitar mesmo. Você ainda jovem, garotão, assim começou a imitar a família ou alguém. Como é que nasceu essa ideia de você imitar? É assim, porque isso é até uma brincadeira que às vezes em algum momento alguém faz, né? Imitar, deve alguém que tem uma voz atípica e tal. Eu já até tentei assim, mas geralmente um amigo ou outro, umas presepadas assim, um negócio caseiro. Mas o Marlon Rossi começou com essa ideia de imitar alguém em que momento da vida? Criança. Eu já tinha aquelas coisas de imitar os amigos dos meus pais, que a minha família, a minha casa, eu sou filho de pais que tiveram 7 filhos e o único que foi criado com ele integralmente fui eu. Todos os meus pais casaram muito jovens e os meus irmãos, por exemplo, nascia minha mãe ainda ia trabalhar na escola, você não vai ter condições de tempo de cuidar, ia para casa da avó. Aí o outro nasceu na casa da mãe de um, Entendi. Mãe de outro. E quando meu pai olhou assim, que se assustou, né? Eu acho que ele desconfiou que eu não era filho dele, senão isso eu vou criar para ver. Se quando crescer, fica parecido. Teu pai era fã do Reginaldo Rossi também, né? Aí disse, não, esse eu vou criar. Tanto que nasceu um depois de mim e eles deram. Assim, mas todos somos irmãos, todos somos, assim, a gente é uma família... É incrível, a gente tem muita coisa, até a influência da família. Por exemplo, eu nem chamo meu pai de pai, nem minha mãe de mãe. Meu pai é Vitor e minha mãe é Ia, porque os irmãos deles chamavam assim, né? Eram os apelidos. Entendi. Os apelidos. Entendi. Então, minha mãe era Ia por conta dos irmãos dela, e o meu pai Vitor por conta da família. Família dele. É isso. Mas tu imitou quem primeiro? Foi teu pai ou tua mãe? Não, eu imitava um português que tinha... Isso tu garotão. Criança, coisa de 3 anos, que tinha um português chamado, não sei se era Peralva, uma coisa assim, que ele me chamava de Marilon. O sotaque, né? Marilon. Do português. Né? E eu fazia assim, do jeito que ele me chamava. Vem cá, Marilon, aquela coisa assim. Mas depois eu comecei a imitar os amigos da escola. Depois eu era o mascote das brincadeiras, onde a gente saía e eu saía tirando onda com os meninos, levava surra, cascudo, tudo, mas era tudo, fazia parte, né? Naquela época não tinha bullying, não, né? No tempo, tinha. Mas era diferente do de hoje. Por exemplo, o bullying naquela época, a gente dizia, diga manteiga. Vai. Manteiga. Seu pai tem 2 negas. Aí a gente saía correndo, pronto. Lembra disso? Eu lembro dessa. Saía correndo. Seu pai tem 2 negas. Não, aí tinha um que botava assim a mão no meio, no meio, coisa, né? Quem cuspir primeiro. Não sei o que da mãe avó.
Tome. Porrada e se mandava, né? E cuspia mesmo. Depois, no outro dia, tava brincando de tabica, brincando de esconder tabica. Né? Era retado. Hoje a brincadeira de esconder tabica não, a esconda tá nem existe mais, né? Existe nem não. existe mais. Entendeu? E não tinha essa coisa, né, de ficar com depressão, Não porque o outro tinha. deslumbrava, né? Não tinha. Eu caía de árvore, viu? Eu caía de árvore. Você já levou queda de chorar pra dentro? Eu vi tu imitando um tipo de choro. Não, esse choro é de 60. Esse choro é perdido. Até engasguei agora, socorro. Eu vi os tipos de choro, o choro de 20, de 30, de 40, o seu choro aí é de 50, de 60. Não, deixa eu voltar a voz. É o tipo de riso. Tipo de riso, né? Isso, deixa eu voltar a voz. É o tipo de riso. Por exemplo, o riso, quando você sorri, o riso denuncia a sua idade. Sorria, Verani. Ah, o sorriso dela, é isso aí. Uma criança de Eu zero. identifiquei. Ela 20 anos atrás não ria assim, não, viu? Ela mudou. O sorriso de uma criança de 0 a 17 anos não para. Não para. Dos 30, dos 18 aos 39 já é diferente. Né? Dos 40 até 60 já é assim. Dos 61 para lá já é mais suave. Mais ou menos isso, é? Mais ou menos isso. É a analogia do riso. Analogia do riso. Aí tu imitava logo de garotão, assim, e saía tirando onda, isso, todo mundo. imitava as professoras, era mais aquela imitação tradicional. Tradicional, né? Das tradicional. pessoas. E depois. Evoluiu, aí estar lá na Record, sendo eleito o maior imitador do Brasil. Isso. E aí, nessa hora? Tu ficou nervoso, mas mandou ver, né? Depois de tanta adrenalina, não tá cagota. No último dia, no dia da grande final, eu cheguei na Record 2h40 da manhã. Em Guarulhos estava fazendo 6 graus. Aí eles me pegavam em Guarulhos, levavam para Record. Achava um pouco, na Record ainda ligava o ar-condicionado, porque tem que ficar lá tudo refrigerado por conta dos equipamentos, que Sim. na época não era tanto LED quanto tem hoje, na verdade nem tinha LED, era só luz quente mesmo. E você sabe que isso precisa de resfriamento. E eu fiquei lá, nesse dia eu me enrolei, eu me cobri com Tim Maia e me vesti com Alcione. Então, eu fiquei... Caramba, eu você fiquei cobriu com um o Tim Maia. Android lá dentro. Deve ter sido muito pano. Muito frio, muito frio. Aí eu cheguei 2h40, quando foi umas 8 horas, começou a chegar o pessoal. E como o camarim estava com o meu nome, aí eles colocaram o pessoal nos outros camarins. Porque quando ficava todo mundo junto, aquecia. Né? Ficava que nem carrapato em furico de porco, por exemplo. Bem quentinho. Aí e eu sozinho lá. Aí eu só via a conversa lá, e o pessoal conversando disso na final. E nessa época só tinha 4, na verdade. Nesse dia... A gente chegou 2h40. Aí teve um problema no cenário do Rodrigo Faro, que colocaram no mesmo local, mesma locação, que tem um cenário. Tinha o cenário do Show do Tom, Rodrigo Faro e o da Ana Hickman, o Tudo é Possível. São 3 galpões imensos lá na Record, lá na Barra Funda. E o do Rodrigo Faro teve que ser gravado lá, aí demorou. Aí teve que esperar. E tamo adrenalina. E tu esperando. Esperando o dia todo. Nós fomos gravar o show. A gente começou a gravar 1h35 da manhã. Foi mesmo? Foi. Caramba. Quase 24 horas depois que eu tinha chegado lá. Eita, meu irmão. Aí rapaz, eu assim, na voz, queria aquecer a voz e não conseguia, assim, porque pelo menos manter a temperatura, né, da voz. Aí eu ia lá para fora, ficava aqui fazendo fotossíntese. Né, para ver se vinha um pouquinho de calor. Diga aí o cabo de Uricuri lá de Atalaia, fazendo fotossíntese. Aí quando os outros chegaram, afinal foi Renato Rodrigues, Rodrigo Cáceres e Plínio Gaspar. Aí quando eles chegaram, é o Renato Rodrigues, rapaz, eu tô com uma rinite aqui que tá me matando e tá... Aí chegou o Rodrigo Cáceres, rapaz, eu tô com uma crise de garganta. Coisa assim. Aí chegou o Plínio Gaspar. O Plínio Gaspar era o mais doido de todos. Rapaz, eu tomei uma ontem, eu tô com uma ressaca aqui. Eita, e tu? E eu assim, eu escutando ele, bom,
tem aquela história, né? Que uma velejadora chegou pro técnico e disse, estou preocupado. Disse, por quê? Porque a gente treinou num vento e eu vi agora a previsão que o vento vai ser pesado hoje, eu estou preocupado. Aí o treinador disse, o vento vai ser só na sua raia? Sim, entendi. Ou seja, se eu tô com uma bronca aqui de estar cansado quase 24 horas, será que é só pra mim? Tem um que tá ressacado, tem outro que tá não sei o que, tá. Boa. Aí foi no final, foi essa, assim, quando a gente começou, a gente se descontraiu, foi muito emocionante. Começou o programa, ainda aí choramos, porque teve a homenagem do Shaolin. Aí foi muito emocionante. Assim. Teve essa também, né? Eu toco isso depois, eu quero ouvir você. Mas aí começa o programa lá e chamam o Marlon Rossi para se apresentar. Como é que o Marlon Rossi entra? Como é que tava o coração? Eu tava impoluto. Impoluto, pô, o cara tá falando difícil. Realmente, a tua mãe te ensinou. Olha aí, vai, minha mãe falou. Prolixo, impoluto. Tom, realmente esse programa vai ser diferente mesmo. Sim, aí tu entrou todo impolutado. Como é? Impolutado. E aí? Tá, gente lá no... Primeira imitação. Eu fui o primeiro. Caramba. Eu fui logo o primeiro. A sequência. Sim. 2. Aí eu tomara que esse seja já a premonição, né? Sim. Né? Quem encaixa sendo o primeiro. Pode ser o primeiro lugar ou o primeiro a ser eliminado. Né? Tem duas possibilidades. Primeiro, né? Aí fizemos as apresentações e o que foi que aconteceu? Na noite anterior, né, no programa anterior, na tarde, o diretor chamou a gente para conversar. Aí disse, vocês trouxeram isso, eu trouxe essa parte aqui. Aí a gente apresentava para ele. Aí ele fez, você pode colocar mais uns 1 minuto, 50 segundos aí. E eu era muito sistemático, metódico. O cara dizia que era 5 minutos, eu ou fazia 4,59 ou os 5 cravados. Entendi. Aí ele disse, não, fica à vontade. De lá, lá você fica à vontade. Aí, os toques, assim, onde acender a luz é a câmera que está filmando, aproveite. É ali que você está... É para ali que você tem que se mostrar. Acenda essa aqui, Tom. Isso. Acenda essa aqui. Acenda a luz. Pronto. Eu tô falando para essa que está acesa agora. Isso, exatamente. Aí ele deu uns toques assim, muito legais para a gente. E no dia a gente conversou muito com o pessoal, porque nós criamos uma afetividade entre os participantes. A gente não era mais concorrente. A gente era concorrente enquanto não se conhecia. Entendi. A gente passou a se conhecer. Por exemplo, a maior parte do tempo eu ficava no mesmo hotel com o Plínio Gaspar ou com o Renato Rodrigues. Aí a gente ia criando, sentava, trocava ideias de vozes, de imitações. Que massa. Viu? Isso é bom. É a sinergia, né? Qual foi a primeira imitação? Na hora que tu pegou lá, que a câmera ligou, a luz acendeu de virada pra cara do Marlon Rossi. Agnaldo Timóteo. Eita. Vamos lá. Eu queria ouvir. Eu sou fã de Agnaldo Timóteo. Eu lembro do... Você é fã, menino? Você é fã do Criolo? Sou fã do Criolo. O Criolo me inspirou muito. Uma namorada que eu tive que foi embora com mesmo? Foi. Quem é? O nome eu não vou dizer, a família dela vai ter. E algum dia, aquela terra eu voltar. Isso. Quero encontrar aquela coisa que Marcou você deixou. Minha vida. Coisa era porque ela é bonita ou era muito feia? Muito bonita. Menino, você é demais, menino. Mas quando eu peguei o microfone, que você sabe que ninguém canta melhor que Agnaldo Timóteo. Ângela Maria disse, quando eu tava passando a primeira marcha dela. Eu fui motorista da Ângela Maria, menino. Você não sabia disso? O crioulo não pula tapadão, menino. O crioulo é malandro. O crioulo é malandro. Mas Agnaldo, canta aquela música pra mim. Aquela música marcou minha vida. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sem te dar? Gostou, menina? Quem é que não tem um grande amor? O mundo só tem espaço para um Agnaldo. Esse é o Peba, esse é o falso, aqui tá o original. Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, tenha piedade de mim, faça com que ela volte. Viver sem ela será o meu fim. Viver sem ela será o meu fim. Você podia participar do Flávio Cavalcante. Rapaz, é muita cara de pau essa minha. Eu não canto PN e o cara tá cantando aqui e eu cantando. Mas, bicho, todo mundo pode cantar.
Pode cantar, né? Só não pode imitar a altura. Marlon Rossi é Marlon Rossi. E a segunda voz? Gostei. A segunda voz foi Sidney Magal. Aguinaldo é foda. Foi Sidney Magal. Eita, Porque eu pô, peguei. aí é mais 500. Eu já comecei pegando pesado. Viu? Não, você Viu? chegou a botar do quê? Pegando pesado, Sidney Magal é foda também. É um cara. E aí? Porque o Sidney, ele tem várias nuances de voz, né? A voz do Sidney em 1973 era teu, todo teu, manhã, toda manhã, né? Aí depois é quero te dar todo o meu amor, oh, eu te amo, oh, eu te amo, meu amor, oh, eu te amo. Essa eu falho. O meu sangue Bebe por você. é melhor ter ficado calado, meu Deus, né? Parabéns, você é muito Não, bom. pô, mas eu não posso tirar sobre ele. Se eu for cantar mesmo aqui, aí eu vou roubar a cena. E aí o Marlon Rossi, ele vai sair da pista. Então assim, eu tô me permitindo você continuar na pista aí brilhando. Mulher, diga logo. E o Tom tá E aqui aí? arrasando, viu? Bota reverb, tira reverb. Não, ele só bota pra você, porque ele sabe que se botar pra mim, prejudica o negócio. Você sabia, o Tom é cantor. Pô, Tom Vilela é uma marca Vilela. que tem. Canta também, cantor. Ele é o cover do Safadão. É mesmo? Mas tudo bem. Aí vamos depois ele faz aqui uma palhinha com você. Olha aqui. Aí boa. E o segundo? Você chegar a ser o melhor imitador, foi. Isso. Na verdade, de tudo que aconteceu, o único no programa que seguiu todas as regras fui eu. Beleza. Eu só parei de seguir a regra quando o diretor pediu, Vildomar Batista. Certo. E depois nos tornamos amigos, até hoje a gente se fala muito Que assim. bom, cara. E qual era a regra? Não podia imitar cantor ou repetir imitações. Certo. E repetia do outro. Não. A regra não, você sempre tinha que levar Entendi. O desafio inicial Repertório era novo. esse. O inicial era esse. Na época eu com vantagem porque eu tinha o quê? Eu tinha 26 vozes de cantores e 6 vozes que eu fazia. Para você imitar a voz de um homem e a voz da mulher, porque acredito que você, com certeza, eu já ouvi também, você imita por Maria Bethânia, né? Isso, Maria é mais Bethânia. difícil imitar a voz do homem ou imitar a voz da mulher? Para mim hoje é a voz da mulher, mas teve uma época que eu conseguia imitar vozes de várias mulheres, até Barbra Streisand eu Caramba. fazia. Só que é o seguinte, até 20, 21 anos, quando eu tava com aquela hormonização corporal, né? Aquela coisa de... que o seu sabe que é riso- Naninha, né? o seu riso aquele Naninha era com aquele- cabelo de sovaco, tava começando a subir, né? Ah, tá. Quem era Naninha, nem sovaco no cabelo tinha. Nem cabelo no sovaco. Não tem cabelo no sovaco, né? Então, Olha, tu viu aí, que sintonia da porra. Daqui a pouco a gente vai fazer uma dupla aqui, não é possível, uma dupla sertaneja, né? Em nome do amor. Ixi, que coisa linda. Aí, Pior que nenhum dos dois aceita, né? Mas Não, tudo não, bem, não, né? não. Vamos embora. aí é o seguinte, aí Eu quero ver você imitando Chuva de Prata com Gal Costa. não consigo, mas Que é era onde eu ia isso? te dizer. Chuva de prata que cai sem parar. Canta não? É humilhação, tá vendo? Quase me mata. E eu que vim achar que imito o Silvio Santos agora, 2 semanas atrás. Porque até então eu não tinha, mas eu não tinha nenhuma pretensão, nem condição de fazer a imitação do Silvio Santos. E, por sinal, eu estou aqui com as amigas do auditório, minha freguesa do baú, ou ele. Então, até então eu não tinha... Ela quer dinheiro, Eu não conseguia associar a voz do Silvio Santos, até tentar imitar o Maguila. Porque eu estou tentando imitar o Maguila e vocês pensam que eu estou imitando o Silvio Santos. É ótimo. E o Maguila? O Maguila é aquela coisa que a gente sabe que não pode nem sair progredindo, porque quando eu saí de Aracaju, não foi para qualquer coisa, foi para pegar aquele saco de cimento. Não sei se você sabe que o primeiro dia que eu cheguei lá em São Paulo, foi a primeira construção do 8º andar, caiu um saco de cimento na minha cabeça. Você soube disso? Só estava vazio. Aí eu continuei minha vida lá. Sorte que tava vazio, foi ótimo. Rapaz, aí assim, e pra O imitar. cara sabe quando o cara tá rindo, só pra, né? pra deixar o convidado assim, mais empolgado. Né? Não, já ensaiei, eu combinei com o Tom, pô. Entendeu? De manhã ele percebeu aqui o nosso convidado Edgar, ele viu quando eu ria diferente, quando, né? Mas me conta. Faltou a Renata. Tem pô. close ali? A Renata Foi. pra rir. Olha o Foi. riso. Agora a Renata tivesse aqui. Olha o ela ia riso rir. do Jaelson. E ela queria ficar. Deixa disso, cara. O meu riso é natural.
Se a Renata tivesse aqui, ia rir O meu demais. vai ser também daqui a 2 meses, que eu vou colocar faceta também. Já descobriu? Pô, são feliz mesmo, desgraçado. Fica descobrindo Daqui a segredos 2 da meses. gente. Infeliz, desgraçado. Olha, me conta, e pra imitar cantando, imitar falando, é muito diferente? É, bem diferente. Até porque, para você ver, hoje eu tenho 32 vozes cantando. E eu tenho 3, 4 falando. São muito, muito raras, né? Eu tenho uma voz que eu não sei se você vai identificar, né, pô? Até porque não pode nem citar essa voz. Pode até falar da voz, mas não pode citar o nome de quem é o dono da voz. Porque senão vai estar alguém querendo já reclamar, né? E você sabe que às vezes a pessoa... o cara já entrou agora. O cara que entrou agora no governo, pô. O cara, quem aqui vota num cara que não sabe nem pronunciar a palavra Pirassununga, pô? Pirassununga, não sabe soletrar. Mas é claro que eu sei soletrar. Então soletra aí pro Brasil ver. C-A-N-A. Atenção, Brasil, o TheCast sempre teve um sonho de fazer um debate político aqui. E hoje nós temos a oportunidade de estar aqui à nossa frente os 2 principais candidatos a presidente da República do Brasil em 2022. E vamos começar fazendo as perguntas ao candidato. Ele que está no poder, muito conhecido, e a gente quer saber algumas coisas da sua vida. Por favor, bem-vindo, Bosso. Pois não, meu querido. Primeiramente, vote em mim. Depois, fica à vontade. Messias, eu queria saber, aquela facada que tu levou, que dizem que tu levou, é verdadeira ou falsa? Aquilo ali, porque muita gente diz que não foi facada, outros dizem que foi. Eu queria saber, de fato, essa facada existiu? Eu vou falar a verdade olhando para o povo brasileiro que confia em mim, pô. Confia na verdade. A facada foi verdadeira, mas a faca foi falsa, pô. Uma faca, aquilo não é faca de dar facada em ninguém, pô. É uma faca de cortar salame e pão, pô. Usa uma faca de verdade, uma faca de decência, pô. Que bom, que bom. Nós ouvimos agora um candidato, agora, mesmo direito de voz, terá o candidato também, do outro da oposição. Candidato, eu queria saber, o sítio lá, aquele negócio lá do sítio, aquele sítio é teu ou não é? Porque ficam dizendo que o sítio é teu, que o sítio não é teu e tal. Eu queria saber se aquele sítio lá, que chama lá não sei o que, se o sítio te pertence. Tu comprasse o sítio ou não comprasse? Ou ganhasse? Como é aquilo? Companheiro, se você for fazer uma análise etimologicamente falando, que nem falava o nosso mestre, eu vou dizer o seguinte. Olha só, existe uma coisa que diz assim, só é dono quem resista. Mas quem tem a proposta de compra e venda, faz o que quer com ele. Diz até que não é, entendeu? Então, aquilo é uma gleba, tava lá abandonado. Eu achei aquilo, eu achei. Boa. Eu achei aquele sítio, eu tava passeando com a minha irmã, tava passeando, de repente, quando eu abri assim uma clareira, eu vejo um negócio com pedalinho, eu vejo uma casa arrumada, uma coisa assim, eu vejo, é de alguém, ninguém, eu fui e peguei pra mim, pô. Eu achei, boa. Eu não ganhei, eu não roubei, eu achei. Boa! Depois o Edgar vai te pegar, viu? Tá fudido. A diferença de um para outro, ó. A diferença de um, aqui, ó. Ele não. Mas, gente, o TheCast, ele tá aqui, logicamente, que a gente tá aqui no momento de humor. E o respeito vai aqui para todos os candidatos, para todos os eleitores, para quem tem as suas preferências, nada contra. Pelo contrário, a gente respeita todas as preferências. E não posso perder a oportunidade do humorista do nível do Marlon Rossi estar aqui e a gente não fazer um programa aqui, que é um programa que Tom, inclusive, fica direto dizendo, já tem que trazer os dois aqui. E num só momento eu consegui trazer os dois. Que maravilha. Mas, Marlon, a tua história conecta, cara, é muito boa. Me diga uma coisa, nessa sua trajetória e que você foi conquistando, galgando espaço e tal, altos e baixos que houve, né? Tu já pensasse em desistir em algum momento, depois que tu começou, que deu a largada? Olha, na minha vida, assim, eu nunca pensei muito em desistir. Eu desisti de coisas, assim, que eu vi que não era mais o meu lugar. Eu desisti disso. Na verdade, eu não desisti. Eu abri mão ou compreendi que aquilo já não era mais o meu lugar. E assim, eu sou uma pessoa assim, eu passei
por momentos que eu poderia até ter desistido da vida. Quando eu digo eu não estou falando em morte, de me matar, entendendo. mas da vida, assim, porque tem momentos que a gente diz, para que eu nasci? É verdade. Né? Porque o humorista, ele vende muito essa pegada de estar alegre, de estar feliz e tal. Mas nem sempre, nem todo dia a pessoa tá tão de bem. Outro dia eu peguei um táxi em Fortaleza e o taxista conversando comigo e ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Falando de humorista, né? De gente boa, de gente que tá. Ele disse, rapaz, você vê o Renato Aragão, entrou aqui nesse táxi uma vez e o cara mal me deu bom dia. Ele não tava. E ele ignorando e estranhando aquilo. Sendo que eu, naquela hora, fiz a conclusão de que é óbvio, nem todo mundo, você é humorista, você vende alegria, você repassa alegria, você inspira, você imita, você arranca a risada das pessoas, mas você também é gente, né? Exato, ser humano, exato. você tem... Então, no teu dia a dia, ao longo dessa tua trajetória, você é um cara que se considera bem-humorado ou mal-humorado? Assim, é aquela alegria mais do palco, de quando tá ali, mas você em off... você se sente um cara à vontade para transmitir essa alegria, essa felicidade. Como é você extra-palco? Eu sou um cara feliz. Isso eu posso, assim, hoje eu posso dizer que depois dessas experiências, assim, de dificuldades que eu tive, o meu mantra hoje, que eu posso dizer é que não importa se a minha vida tá ótima, tá perfeita, tá maravilhosa ou tá desgraçada, o pior já passou. Pior já passou. O pior para mim já passou. Você não me vê, por exemplo, eu passei 2 anos agora na pandemia sem subir no palco. Como foi esses 2 anos? Foi mais difícil. Foi mais difícil para mim ver os colegas que estavam sem subir no palco do que para mim. Porque eu não sei, eu acho que como eu falei, comecei falando em Deus aqui no palco, ou no The Cast. E, assim, em nenhum momento eu esmureci. Assim, eu tenho uma alegria dentro de mim que, assim, que me fortalece. Assim, eu tenho esse reator dentro de mim. Que eu, por exemplo, às vezes eu sei que as pessoas não estão bem, às vezes eu nem estou tão bem, mas eu chego lá, opa, eu sou aquilo que eu te falei no início. Tu reconhece tuas raízes, né? Você é de uma origem simples, né? Muito. E outra coisa, assim... em nenhum momento eu desacreditei que o que está passando iria passar. Iria continuar. Não, chega um momento que passa. Agora depende de mim, aquilo que eu disse. Por isso que eu não desisto. Chegou um momento, todo mundo voltava a trabalhar, mas quem era que voltava a trabalhar? Aquele meu amigo que eu sofri com ele, não sofri por ele, sofri com ele pelo fato dele não estar podendo trabalhar, mas só o fato dele voltar ao palco já me alegrava, já me animava. Viu? E não era o fato dele voltar e eu não, aquilo que eu te disse. Eu me alegro com as oportunidades dos outros. Eu fico feliz quando as pessoas... o que é que eu estou te falando? Porque o meu trabalho é um trabalho que exige plateia, exige atenção. Lógico. Não é, por exemplo, você faz barzinho, você está com a banda, você coloca num barzinho que pode ficar ali no canto e a plateia pode ficar dispersa. Entendi. Você precisa da atenção da plateia. Isso gerava o que nesse momento? Aglomeração. É verdade. Gerava... Na tua carreira, você considera que já chegou no auge ou você tem espaço para subir mais? Como é que você se vê nessa trajetória, nessa curva? Sendo bem franco, porque todo artista, né, todo mundo, né, na vida, até no nosso vigor físico, você cresce, né, meio que tem um pico e daqui a pouco você começa a declinar, né, e obviamente que feliz de quem tem a mente sadia, né, o psicológico bom para encarar isso tudo. Em que estágio você enxerga a sua carreira nesse momento, 2022? Nesse momento é de muita coisa a descobrir. Na verdade, o que foi que apareceu? Apareceu um telão de LED do tamanho do céu, dizendo assim, ó, oportunidades. Entendi. Oportunidades. Então, olha, tem isso a se fazer, tem isso a se descobrir, tem isso a se melhorar, tem isso a você tomar posse. Eu acho que é isso. Eu estou vendo muita coisa nesse momento para mim. O Edgar, que você entrevistou, nós fazemos parte de uma equipe, de uma empresa que faz muita formação, faz muito trabalho assim de congresso, de trabalhos para capacitação também. E eu observei algumas lacunas. Entendi. Eu observei e eu disse assim, poxa, isso aqui eu posso dar conta. Ou seja, você ampliou, você é um cara hoje que não só imita. Isso, eu sou administrador.
Eu sou formado em boa, marketing. Eu sou. boa, Então, o administrador ele tem a visão ampla em todos os 360 graus, de norte a sul, oriente a ocidente, cara. Ah, tá. Entendeu? É isso. Não, eu ia falar sobre isso, foi bom que você antecipou. Então, você tem hoje um gap com novos projetos. Novos. Não é? Você largou cantando, né? E nessa pegada de imitar o Reginaldo Rossi, foi crescendo, foi avançando a nível de Brasil, e hoje você tem projetos novos. Exato. Que não só inclui essa pegada de cantar, de imitar. Você também tem. Isso. Olha, eu comecei a pandemia, eu tinha um produto à venda, que era o meu Sim. show de humor. Certo. Eu terminei a pandemia com 6 produtos à venda, dentre os quais um deles é o quê? Celebrante social de casamento, que foi até Bom. Para você ver, é disso. Hoje eu sou coordenador. Agora, sinceramente, eu preferia chamar a Everana, eu não te chamava. Eu também. Porque também. tu celebrando um casamento deve ser ô bicho. Já imaginou eu chegar assim? Não, Ana. Você aceita? Sinceramente, Você esse aceita cara o... não celebrar meu casamento, não. Aí é demais, meu amigo. Ele vai chegar lá, eu vou morrer de... eu vou morrer de... Prefiro a Ana. A Ana, ela faz um papel assim, né? Não, é Parece... lindo. Ela é incrível. Não, eu já chorei assistindo vídeos assim, Foi nada. ou curtindo de 30 segundos, assim, ela dizendo assim, ela envolve as pessoas, ela tem esse dom do envolvimento, as pessoas dizem, ainda bem que eu vou casar com a Everana, ou que a Everana está nos casando. é nessa linha. Tom, anota aí, então. Tom, isso aí é depois do boleto pra casa dela, viu? O boleto aí, o Pix e tudo mais, viu? Aí é isso. Mas eu entendi. Pronto, por exemplo, aí eu tinha dificuldade porque eu só tinha um produto, Sim. aí todo mundo voltou, aí o meu show geralmente funciona a partir das 8 horas e com 2 anos de pandemia foi que liberou a partir das 8 horas. Não, interessante. Eu Aí- estava no aniversário ontem de uma pessoa e a mãe do namorado dessa nossa sobrinha, e quando eu falei que você vinha hoje, ela disse, conheço, ele cantou no meu casamento, Reginaldo Rossi, não sei o quê, não sei o quê. Eu nem a conheço tão bem, mas ela, quando eu falei, ela brilhou os olhos de dizer que você esteve lá. Então, assim, a sua história é Maravilha. pautada por isso também, né? Isso. De festas privadas, que Isso. você vai ali e faz... Todos os tipos de eventos, de cunho social, familiar, institucional, corporativo, viu? Isso não é uma entrevista, é um marketing já. É um Já marketing, estou divulgando aqui, viu? Não, antes de terminar, eu vou lhe dar a chance de você fazer um pitch. Você vai fazer o seu merchan aí, vai dizer o seu endereço, tudo. Quem é que não conhece, quem é que não sabe? Mas você está falando para o Brasil todo, viu? E segundo o Tom, que fica pesquisando ali, Alô, tem Brasil. três países, né, Tom? países. Que é o TheCast assistido, Estados Unidos, Alemanha, Portugal. Olha aí, ó. Fazer uma celebração. Negócio de casamento, se convida não, velho. Sinceramente, aí é demais um negócio desse, assim. Aí vem aquela história, chega o cara para mim daqui a 30 anos, cara, como é que se chama aqui o fato de se beneficiar no prejuízo dos outros? Aqui é estelionato, 171 no Código Penal. É isso aí, então eu quero meu dinheiro de volta, porque você me casou há 30 anos atrás. No teus shows, Marlon, aí tu canta, tu imita, tá um show de humor. Isso. Aí tu tem um portfólio, assim, uma sequência de piadas que tu conta também, tu mescla com piadas Isso. e tal. Na verdade, assim, eu raramente conto piada. Eu pedi a Edgar, quando eu gravei, pra contar uma piada de manhã, e como ele é um cara que fala de amor e tal, ele teve a maior dificuldade, não contou uma piada, tentou contar uma, mas a gente não conseguiu rir. Entendeu? Foi um negócio assim meio. Aí eu quero agora ver se compensa. Vamos ver se tu. Como é? Já contou uma também, ele não conseguiu rir. Não, até eu. O Edgar nem conta e nem escuta, porque a gente contou, ele passou 1 minuto para. aí depois de 1 minuto ele começou a rir pouquinho, e no final ele riu, mas disse que porque não tinha entendido. Mas me conta, tu conta muita piada. Então, na verdade, eu faço textos do cotidiano, que não chega a ser nem stand-up, nem piada. Tá. Né? Porque tem. Para você falar que é um stand-up, você tem que ter a metodologia do que caracteriza stand-up. Para ser piada também, você não é aquela que saiu o papagaio, entrou no bar, encontrou um bêbado português ao lado da loura. Pronto. É tudo assim que a gente usa e que hoje em dia, talvez você não possa mais nem usar o papagaio na piada, porque tá complicado. Tá complicado. Mimimi, o mimimi. Eu detesto mimimi. Se eu gostasse de mimimi, eu criava um gato gago. Então, aí é foda. Pronto. Entendi. Aí o que é que eu aprendi? Eu aprendi a falar pra plateia. Ou melhor, da plateia, não pra plateia. Naquele momento. Evito coisas que dividem.
Nada do meu show divide. É bom. O que é que divide? Tem 4 fatores que todo mundo usa e que divide: política, religião, palavrão e futebol. Essas 4 coisas dividem. Se você falar de um time... Você não conta piada de religião? Não. Não Não, conta de política, de política. não conto não falo palavrão, que é a Lógico. pornofonia, não tenho, e nada pejorativo É também. o humorista que não fala palavrão, Pois o cara é. tem que ir pro best-seller mesmo. falo, Tem eu que falo. ir pro Guinness, né? Eu falo de coisas do cotidiano que as pessoas se identificam. Eu falo, o texto que mais faz sucesso é sobre o ranço de pobre. Ranço significa essência, pobre significa pobre. É porque não tem. Pobre é pobre desde que o mundo é mundo. Nasce pobre, morre pobre. É do pó ao pobre. Ao pobre. E o que é o ranço de pobre? É aquele pobre que foi pobre a vida toda, mas ainda bota Bombril na antena Sky depois que enrica, só pra ver se pega canal pornô. Aí é foda, né? É, O cara pronto. bota bombril na... Aí vai. O pobre, o desejo de pobre, o povo diz: qual é o maior sonho do pobre? Aí, pô, é a casa própria. Não. É abrir o congelador, pegar o pote de sorvete, abrir e ter sorvete. Por quê? Porque tem tudo, menos sorvete. Pior que é mesmo, é foda mesmo. Tá vendo? Sempre se identifica. Eu sei o que é identifica. pobre, pô. Iaca de pobre não sai fácil, Só não. tem uma coisa, só tem uma coisa que acontece no mundo que pobre e rico faz na mesma proporção, sem ter que ter status social, conta bancária, sem ter Ave nada Maria. relativo à pobreza ou riqueza. O que é? É se limpar e olhar pro papel. Não adianta, não adianta. Tem Pior gente que Homero mesmo. que a gente pensa que não faz, né? Mas faz. E se você não fizer, a mão vai sozinha e mostra que é ela que manda. Mas pra que olha mesmo assim? Só... Sei. É uma pedra da porra. Pra conferir. É pra conferir. Mas me diga, aí você tem a linha de pobre e o que é que tem mais? né, Isso, no a gente teu- tem a linha de casais, é porque a gente fala do casal. O que é monotonia? Monotonia é um problema que acontece depois da 3ª semana de casado. Ele começa. Eu já vi Ele esse começa. filme. Viu? A minha mulher tivesse aqui, você ia levar pro cabo dele. É mesmo. E o Ela- que é a monotonia? A monotonia é o seguinte: ela geralmente ela é semeada depois de uma frase que sempre vem de fora do casamento. É uma frase que alguém diz assim: até que a morte os separe. Aí depois dessa frase, pode ser de qualquer padre, mesmo que seja o padre que casou o Fábio Júnior, que casou a Gretchen, esses também têm poder. Vixe Maria. Então. Imagine. Porque a morte não veio, o Fábio Júnior né, separou. Aí Como é que foi? o cara, qual é o maior grau de intimidade entre o casal? É o sexo? Não. É o primeiro pum. Primeiro Eita, pum. porra. Pra você ver, eu não falo nem a palavra Lógico, lógico. normal, pra você ver. Eu uso esse. É o primeiro pum. O que Você é um humorista educado, O que é Davi. o pum? O pum tá no dicionário pra você ler. Pum é o maior grau de intimidade em um casal. Qual é o marido daqui que nunca deu um de presente à esposa? Hã? A Aquele intimidade. quarto, aquela cama grande, aquele lençol, a bafa-bufa, né? Aquele efeito chegando, a esposa do lado do cara olha assim, esse é seu. Aí prende ela lá embaixo, parece um saco de gato. Quando ela sai é com gosto. Se houver amor se houver amor, a reação dela vai ser essa. Palhaço. Nada a ver. Aí pronto, aí selou o Tu imita casamento. até isso, que imita bem, imita bem. Aí, entendendo? Isso envolve as crianças. O teu show tem faixa etária, pode é livre? Livre. Pode entrar criança. Pode, até na barriga. Tem mulher grávida que assiste. Essa pode mesmo, essa pode. Arretado. Voltando ao tema com o Marlon Rossi. Rossi canta Rossi. O Rossi com Y, que é o Marlon, e o Rossi. Me conta, isso tu traz consigo? Tem público ainda, tem mercado para esse tema, para esse assunto? Porque tem uma geração nova chegando. Como é que você se porta diante de um público novo que boa parte não conviveu e tal? Como é que você faz para conectar esse público e fazer as imitações, especialmente a do Reginaldo, e esse negócio levantar poeira, levantar o público e o público rir e ficar feliz? Então, olha, a questão da linguagem corporal, ela é fundamental. Ela é fundamental. O que eu faço com o corpo para que envolva as pessoas a se iludir. Quando a gente fala do lúdico, a se iludir, mas da forma lúdica, não de passar a perna no pessoal. De fazer com que as pessoas se sintam, esqueçam que estão me vendo e vejam os trejeitos, vejam o cabelo, vejam você o usa óculos. peruca Isso, também. eu me travisto dele.
né? E quando eu começo a jogar as mãos e dizer, porque o Rossi tinha aquela coisa meio Hamlet, meio shakespeariano, porque ele era assim. E ninguém pode evitar. O Rossi, ele atraía você pro seu coração e deixava as moças loucas, quentes e arrochadas. E outra coisa que a gente fala é a respeito das historietas. Historietas. Eu lembrei As de uma. historietas. Rossi foi cantar em Arapiraca no Clube dos Fumicultores. Tava lotado, aí ele começou com esse jeito aí que eu não posso imitar, porque senão vai estragar o episódio. Não, mas Aí- você não estragou o Aguinaldo Timóteo. Não, Você não estragou o Sidney Magal. Aí Reginaldo chega e diz assim: nesse ambiente só tem corno. Aí tinha um cara lá sentado. Esse E cara, mais com a voz do Gil Gomes, não foi? como a vez jogou foi ótimo, né? Aqui, e agora? De repente, Aí tava lá o clube dos fumicultores cheio. Aí tinha um cara lá, que eu não vou citar o nome dele aqui, porque realmente se eu citar, todo mundo vai saber, aí pega, né? E tava lá ele e a esposa. Aí quando esse cara, ele tinha se separado há pouco tempo atrás de um casamento, tinha casado de novo. E o motivo do casamento dele é aquele motivo corriqueiro que o Reginaldo tanto fazia apologia, né? A mulher dele foi embora com outro cara, tal, e ele ficou desiludido. Queria se matar e tal, queria matar o cara sumiu com a mulher dele e tal, enfim. Mas o cara tava de vida nova, tava feliz. Aí tava lá o cara na plateia e Reginaldo chega antes de começar o show e disse: aqui é Arapiraca. Aí começou: aqui só tem corno, né? Isso o Reginaldo, pelo amor de Deus, vai ter um corte aí, Tom, depois eu tô ferrado. Aí disse que o cara começou a ficar vermelho e achando ruim. O cara não estava acostumado, ambientado, e eu vi aquela frase. Mas só que o Reginaldo ele dizia isso onde chegava, sim. né? Ele chegava em todo canto. Arapiraca foi coincidência, né? Paciência. Aí, quando ele começou, o cara começou a ficar vermelho. Começou a ficar com raiva. Aí, todo mundo rindo e o cara não. Aí, o Reginaldo, por coincidência, ia para próximo dele, falando com ele assim. Daqui a pouco, meu amigo, ele ficou com raiva. Aí disse: não tem outra coisa para brincar, não? Não tem outra só tem isso, não sei o quê. E foi dar uma bronca aí o Reginaldo, né? Brincadeira, disse assim: interessante que todo corno é brabo. Olha esse aqui. Além de corno brabo. Aí pronto, meu amigo. O cara pegou a mulher e se mandou do show. Aí, porra, piorou a vida dele. Entendeu? Moral da história. O que é que tu fazia nessa hora? Tu, o Reginaldo Rossi, Marlon Rossi do 2022. Então, olha, eu não vou ser. Não vou ser falso de dizer que eu não passei por situações como essa, porque a gente vai aprendendo. Aprendendo. A gente, Já entrasse em saia justa? Já entrei em saia justa. Essa foi uma fogo mesmo. dessas. É porque a brincadeira, ela é muito boa, mas assim, você tem que ambientar muito, né? Porque para ela não sair de sintonia Isso. e ser mal interpretado, tal, eu acho que Tem assim, olha, quem nunca passou por uma situação, por mínimo que seja, mais constrangedora e que foi edificante para a sua carreira, tá precisando ainda se edificar em muita entendi. coisa. Tá É porque melhor. tu é um homem do quê? 30 Não? anos de carreira já vai, né? Nessa Mais, casa, né? tem Mais de mais. 30 anos, né? Imagina, Contando já- com banda, eu entrei com banda em banda com 16, ia completar 16 anos. Eu saí do lixo pro palco, pronto. Aí tu tem 51 hoje, 51. Né? Tá estragado pra caramba. Ué, cara. O que foi que fazer o fizeram quê? contigo, hein? Rapaz, me deram. Tu não vai fazer plástica, não? Eu já tentei. Eu tô brincando, vou velho, senão fazer. vai ficar Vou com fazer. complexo de inferioridade. Vou fazer Já- com a doutora Sanauá, fazer botox. Não. Botox. O botox. Eu quero rir. Olha eu rindo, olha eu chorando depois do meu botox. Pronto. Eu quero ver esse cara de botox. Deve ser uma onda, viu? Minha mulher quer que coloque botox, mas eu não acho que precisa. Tu acha que eu preciso, velho? Diga. Não que precise, mas vamos ver se funciona, né? Todos nós precisamos de botox. Viva o botox, Não, viva o botox. Teve um amigo nosso aqui que. Aí eu falei, né? Eu disse, não, pô, porque ele tem um jeito meio. Eu disse, não, quando tu. Carismático, ficar né? rico, quando tu fica rico, tu bota a lente aí. Aí o amigo dele disse, mas não tem uma lente pra cara toda, não? É bem assim. Vai botar a lente É só no dente, não vai resolver. Não. Foi mesmo, Tom. Eu lembrei dessa. Pronto, Quando eu ficar rico. quando eu digo que eu era feio, ninguém acredita. Porra, velho, ficou horrível. Eu que eu era feio. Aí eu chego para as meninas assim, poxa, você 51 anos, você é assim, você acredita que eu era feia? Já foi, né?
Acredito. A mulher hoje não, tudo empoderada, né? Não precisa mais mentir. A mulher agora bota quente mesmo. Se mesmo. for feia, ela diz logo que você é feio e acabou. E sai de perto e acabou. Não, o Edgar estava dizendo uma coisa boa agora, que provavelmente acabe a lei seca, né? Isso é bom para quem se acha feio. Porque depois de bebo. Depois de bebo. Né? Porque, olha, não existe o feio. A pessoa feia, eu digo assim, você que namora com uma pessoa feia, a pessoa feia é como aquele último biscoito do pacote, aquele bem gostoso, que cai no chão. Aí você olha para um lado, olha para o outro. Se não tiver ninguém olhando, você pega e... Creu. Bom, Não é possível. Só pode ser feio. Não. Arretado. Mas, Marlon, nessa reta final aí, o papo tá muito gostoso. Por mim, eu passava mais 1h30 aí contigo. não é você que vai viajar daqui. Eu soube já que sua agenda é cheia, né? A gente tá tá muito bom. contente de te receber aqui no TheCast e saber da sua história. Você tem uma história de superação. Você passou por alguns perrengues na vida, né? Normal. Sim. Para chegar, porque sempre quem vê a pessoa no auge, ou quando a pessoa tá bem, não sabe por onde passou. Verdade. Nessa tua jornada, qual é o momento assim que foi marcante mesmo para a tua vida e que a gente pode considerar de momento sombra, momento difícil mesmo que você passou na vida, que de repente te fez crescer também, te amadureceu? Qual foi ele? Então, esse momento, assim, é um momento, assim, que eu acho que foi um dos maiores ensinamentos. Foi quando eu participei de uma das maiores empresas que me deixa firme até hoje. Por isso que quando eu digo que quando eu falo que o pior já passou, independente de como, por mais que eu esteja sorrindo, ou por mais que eu esteja aflito, mas o pior já passou. Foi no momento eu ia completar uns 13 anos e o que acontecia? Naquela época não tinha o portal de transparência hoje, onde quando um político não paga o funcionário, deixa para lá, ninguém pode tomar, era um tempo meio que coronelismo. Então, minha mãe trabalhava como diretora de uma escola, era funcionária pública, e fazia mais de um ano que não recebia, e meu pai, no mesmo tempo, ficou desempregado. Meu pai passou mais ou menos uns 3 anos desempregado, minha mãe também, sem receber nada. E começou toda coisa em casa. E nesse momento eu tive uma alternativa, ser catador de lixo. Caramba. Catador de lixo. Não é esse lixo de hoje que você já pega tudo separado. Não. Era lixo reciclável, não reciclável. Era lixo de você andar num quintal onde a fossa era para fora, não tinha saneamento. E a gente andava muito pelos quintais procurando alumínio, bronze, ferro, osso. Até hoje eu não entendo porque as pessoas compravam osso. Eu não entendo, mas antigamente eu era assim, e a gente passou uma situação muito difícil mesmo. Eu conto isso na minha palestra, o Power Sou Eu. Assim, então, o Power Sou Eu, porque assim, quem teve que criar força fui eu, diante de tudo que eu passei. E é um dos momentos marcantes da minha palestra. E nós passamos, eu tinha só para você ter uma ideia, para participar dessa empresa, tinha que ter um saco para colocar o lixo. Sim. Geralmente era um saco de carvão, né, que antigamente, ou então um saco de açúcar, daqueles de usina. Sim. E o que acontece? Eu não tinha dinheiro para comprar um saco desse, que vamos supor que hoje fosse 50 centavos. Entendi. Eu não tinha. E eu comprei fiado, um saco de lixo. Comprei fiado. E disse, aí o dono, seu Caetano, que era o dono da venda lá, ele disse: você vai me pagar menos? Pago, seu Caetano. Pago, estou lhe dizendo, você me conhece, você conhece minha família, aqui, tá. Aí passei uma semana. Olha, o meu sócio era Luísio Chulapa, na época, que também tinha uma situação, acho que pior que a minha. Entendi. E graças a Deus é um cara super abençoado. Verdade. E que merece muito mais do que ele já tem hoje, porque é um cara que ele foi expulso da ABB, a tapa, porque a gente não tinha dinheiro para ir para um baile na ABB. E depois, quando a ABB foi protestada, foi colocada a leilão, a primeira pessoa que deu o maior lance foi ele. E transformou a ABB num centro que cuida de crianças integral, com médico, com assistência odontológica, comida, e treina e dá maior saúde. O que poderia ser
um marco negativo para a vida dele, para ele se vingar, ele transformou em flores. Então, Entendi. é porque é da alma dele. Então, Entendi. o cara Ele é uma esse. referência E ele catava lixo comigo e tinha o Fernando. E eu passei a semana catando o lixo. Quando foi no final da semana, eu vou resumir essa parte, porque na minha palestra, essa parte ela passa por algumas nuances. Entendi. Eu percorria 12 quilômetros com um saco de lixo. Eu saía daquele trevo da Chão do Pilar. Foi quando a gente foi morar numa casa, num quartinho que a gente não tinha condições de pagar aluguel. Eu, meu pai e minha mãe. Sim. Ele não tinha condições de pagar aluguel. E nos deram para lá, para morar lá. Só morar. A energia era um gato, porque era para todas as casas de lá. E eu saía daquele trevo da Chã, com um saco de lixo nas costas, ia até a Comesa, em Atalaia. Eu saía às 5 horas da manhã, saía com um saco de lixo, ia na Comesa, vendia os ferros, comprava uma bandeja de ovos e 1 quilo de arroz, ia para a escola, da escola voltava, às vezes pegava carona, às vezes não, voltava a pé também, mas foi o que eu posso dizer assim, dos maiores ensinamentos que eu tive, que naquele momento eu poderia ter desistido, naquele momento eu poderia ter me revoltado, mas a única coisa que eu cheguei, eu não entendia muito bem de fé, mas eu sabia que eu tinha fé. Eu entrava na igreja, via as pessoas lá nos burburinhos, eu entrava por ver mesmo, seguir. Até que um dia, eu acho que eu estava com uns 15 para 16 anos, e eu questionei a Deus na igreja. Eu disse: Deus, o que foi que eu fiz de mal? O que foi que minha mãe fez de mal? O que foi que meu pai fez de mal? Para a gente estar passando isso há tanto tempo. E eu disse: eu não aceito. Aí aconteceu uma coisa bem interessante, que tinha passado a quaresma e tinha uma imagem coberta lá. E quando eu tirei, era a imagem do Senhor morto. Aí eu também, olha, isso, eu acho que é coisa do Espírito mesmo, Deus me tomando e dizendo assim, que ele naquele momento já estava agindo comigo. Que eu disse: mas eu não estou pedindo a esse não, porque esse aqui está morto. E eu não estou morto. E o meu Deus não é morto. Aí quando foi no outro dia, só para resumir, eu recebi um convite para vender sandália em feira. Entendi. Aí mudou. Pronto, a partir daí já melhorou bastante. Aí, mas esse momento, assim, onde eu passei 3 anos e meio de lixo, isso nunca me trouxe nenhuma revolta. Eu tinha 6 irmãos. Eu tenho um tio que na época ele era juiz federal. Os meus irmãos todos estudavam em Maceió. Eu vim conhecer o paralelepípedo com 7 anos, que eu me encantava. Eu pisava no paralelepípedo com 7 anos. O meu lazer era dia de domingo, quando a gente saía da usina Oricuri para fazer feira em Maribondo. Imagina. Eu e meu pai, era onde eu via o mundo. Ou então, quando eu fui em Atalaia, aí eu saí contando aos meus amigos lá na usina Oricuri. Entendi. E isso não me impediu em nenhum momento ter saído da Fazenda Estrela para ir para a usina Oricuri, da Oricuri para Porangaba, da Porangaba para Atalaia, da Atalaia para o trevo da Chão do Pilar, do trevo da Chão do Pilar, eu decidi ganhar o mundo com 4 promessas que eu fiz à minha mãe: nunca me drogar, nunca fazer tatuagem, nunca deixar o cabelo comprido e nunca usar droga. Foi isso que minha mãe me pediu. Até hoje, nenhuma dessas coisas eu fiz. Até porque o meu cabelo nem ajuda, né? Para ficar grande. Né? E assim... E foi pro mundo, né? Morou em São Paulo. Morei em São Paulo. Morei no Morumbi. Eu saí da Fazenda para morar no Morumbi mesmo. Aqui, conheço aqui Morumbi. No Morumbi. 2 quilômetros depois era a casa da Ana Maria Braga. Ao lado do Marketplace, do Shopping Morumbi. Isso, tudo aí. Tudo ali. E o pior passou. Eu acho que essa sua frase, pra mim, ela vai ficar marcada nesse episódio, que é o pior passou.
Histórias diferentes, cada um com a sua, né? Mas a sua história conecta, ela inspira, porque quem tem essa origem sabe, por isso que hoje você valoriza, né? O que tem. Pode não ter ficado super milionário, mas comparando com a origem, a gente se considera, né? Eu digo isso porque vivi isso também. Então eu considero que, caramba, o que a gente tem hoje, para quem veio, né? Mas milionário é quem tem paz. Hoje a paz é o maior bem que alguém pode ter. Marlon Rossi tem. Eu tenho paz. Graças a Deus. Eu tenho paz. O que é que mete medo, Marlon Rossi? Olha, o que me mete medo é eu vi a decepcionar as pessoas. Eu sei que eu já decepcionei. Tanto que hoje eu tenho medo de decepcionar. Você nunca tem medo de algo que você nunca passou. Você pode ter receio, pode ter não digo medo, mas assim, alguma... Que palavra vem agora assim? Se alguma restrição a algo que possa vir, né? Tem uma palavra que diz assim: aquilo que eu mais receava me aconteceu. Jó disse isso na Bíblia. Isso. Aquilo que eu menos esperava me sobreveio. E Paulo Então, disse: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que não quero estou sempre fazendo. É outra passagem também. Exato. Mas Marlon, nessa trajetória tua, tu teve esse momento de sombra, né? Momento realmente difícil e também de muito aprendizado. Sim. Mas também você tem momentos luz, né? Assim, eu acho que vários, né? A gente já falou aqui de alguns, tá? Mas você podia eleger um aí e falar pra gente. Qual foi o momento mágico, assim, que caramba, esse dia foi massa na minha vida, tal, assim, que Então, dia foi esse? Eu vou falar do mais recente. Tá. Eu vou falar do mais recente, que foi quando eu fiz uma live, que foi, na verdade, eu recebi um pedido de socorro de um amigo meu que queria me vender um show na pandemia por uma cesta básica. Caramba. Viu? E eu achando que era brincadeira, e assim, até que eu percebi que era verdade, e eu tinha ganho do prefeito de União dos Palmares, o Kio, uma live, toda a estrutura de uma live para fazer uma live para gerar conteúdo para o meu YouTube. E eu transformei essa live numa ação solidária. Viu? E foi uma coisa que viralizou e o mundo todo contribuiu. Que bom. O mundo todo contribuiu. O meu desafio, assim, quando eu contei a história, tá até no Facebook, eu nunca procurei holofote a respeito disso, tanto que eu não coloquei nem no meu Instagram, eu coloquei no Facebook, que é mais pessoal, é uma coisa minha que eu posso ser mais eu. Entendi. Aí viralizou. No final da tarde, por exemplo, eu postei 2h40 da tarde, 5 horas já tinha mais de 15 mil compartilhamentos. Que bom. Já tinha mais de 150 mil visualizações. E se tornou uma live onde eu pensei em arrecadar 1.000 cestas básicas, isso já me desafiando. Sim. Foi um desafio que para mim... Já era muito. Mas eu fui firme. E até a semana da live a gente já tinha entregue 850. No dia da live conseguimos 1.742 cestas. Caramba. Depois conseguimos mais 1.000 de alguém que doou. E no total foram 7.000, só de minha parte, 7.800 cestas básicas, além de toneladas e toneladas de produto de alimento, ou de higiene e limpeza pessoal. Que massa. Viu? Que massa. Isso para você foi um momento, Luiz? Esse foi, eu acho que foi um momento que disse assim, na pandemia, assim, e olha que eu estava com uma filha fazendo faculdade particular, sim. E sem trabalhar, e estava sem trabalhar. Imagina, né? É momento Luiz. Eu quero concluir esse episódio com o Marlon Rossi em clima de alegria, né? Porque o Marlon Rossi, ele representa isso. É um humorista que foi testado e atestado já por muita gente pelo Brasil. E eu não vou deixar de terminar agradecendo a você, né, de coração pela disposição de vir até aqui ao TheCast. Mas eu queria que você... Eu sou fã do Gabi Peixoto, velho. Fã do Calbi? E eu queria chamá-lo aqui, mas ele já não pode mais vir e tal. Aí era o meu plano. Então, como é que eu faço para trazer o Gabi Peixoto aqui pro TheCast? Como é que eu faço? Ô, professor, primeiro eu quero dizer que é um prazer imenso. Você já sabe. É muito bom cantar Calbi. Eu posso dizer para você que algumas músicas me transmitiram ao mundo. Mas uma delas, a principal é... Conceição, eu me lembro muito bem
Viveias do Decast a sonhar com coisas que eu bordotei. Chorei, chorei, até ficar com dó de mim. Cantei, cantei, cantei o professor. Mas aqui, rapaz, o Reginaldo, ele fez sucesso demais e o Reginaldo continua vivo. E eu queria ver aquela, como é Raposas e as Uvas. A Raposa e as Uvas. Eita, essa é a retada. Esta música. Essa é de lascar. Uma paródia da fábula de La Fontaine. Isso, eu queria ver. Lembro com muita saudade daquele bailinho onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo era pra se abraçar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era a raposa, você era as uvas, eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, Eu tinha certeza. e no Decast, Na minha lambreta. aquele copo bonito ia me abraçar. Bate aqui no chifre com chifre. Chifre com chifre. Não, agora com chave de ouro, o garçom, rapaz, o garçom por onde passa vai. Eu tava em São Paulo, terminou uma festa lá e só tinha eu de nordestino. E naquela greia toda, daqui a pouco falaram no garçom e não é que me forçaram, lógico. Se Marlon tivesse lá, eu não ia, né? Ia Marlon Rossi, mas eu fui lá e fiz assim meio que uma meia sola. Mas agora tem Marlon Rossi aqui. Eu queria fazer um tributo aqui aos garçons que passaram essa pandemia, sofreram pra caramba. Como é que o garçom se comporta onde chega? Diz aí, O fala. garçom é aquela peça fundamental. É o cara que sai de casa somente para se emocionar e sorrir. E o garçom envolve você a beber, chorar e cair. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos. De amor. Ele é bom de jogral. Vamos lá. Garçom. No bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um. É banal. Mas é porque às vezes os chifres desconectam. Mas preste atenção, por favor. Essa parte todo corno sabe. Saiba que o meu... Como é, meu Grande amor, Deus? hoje vai se casar. Mandei uma carta só vim avisar. Que eu dou em pedaços o meu coração. Você sabe, bebê. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Desce mais uma dose. Eu tô. Só faltou aqui, hein? Logo, logo vai ter Caraçuípa aqui patrocinando. Opa. Anota aí, viu? Tamo junto. Anota aí. Mas, cara, muito bom tua presença aqui, arretado. Eu não sei se você tem mais alguma coisa a imitar, falar, contar. Você aqui ainda tem o espaço todo. Eu quero que você agradeça, fale para sua audiência. Enfim, faça suas considerações finais. Eu me declaro aqui muito satisfeito com a sua presença no TheCast. Por favor. Obrigado, eu agradeço. Eu quero só dizer que o meu telefone de contato é também o do meu Pix. É 82-99989-1132. Viu, gente? É só ligar. Pix 82-99989-1132. Tem o meu Instagram, @MarlonRossi, com Y, Rossi. E eu espero que vocês tenham se divertido, se emocionado, tenham curtido esse momento, porque eu curti bastante. Eu quero agradecer por esse convite, quero agradecer a indicação da Everane por estar aqui nesse momento tão descontraído. Senão, nesse momento eu estaria no Salinas do Maragogi. Mas daqui a pouco eu pego a estrada e farei o povo sorrir lá. Muito obrigado, Jaelson, obrigado a toda a sua equipe, ao Tom, a Renatinha que não pôde ficar e a nossa plateia que vai aplaudir. Aplausos. Muito bom, muito bom. Marlon Rossi, a gente te agradece de coração, deseja todo o sucesso do mundo. Que A gente você- pensa que ele já vai acabar, né? Ele vai. Não, cara, vai de novo. Tá tão bom que não segue. Vai, dá continua, aquela vai. Tá vontade. bom, vai. A gente quer realmente te agradecer, agora é para finalizar, né? Mas que você continue com toda essa garra, esse vigor. A sua história conecta a superação que você teve na sua vida e a mensagem que você vai passando aí para as gerações, né?
tem muita terra para ser conquistada, e eu gostei de ouvir de você que, apesar de tanto tempo na estrada, você tem se renovado, tem projetos novos, encarta no seu portfólio coisas novas, uma palestra que motive, isso é muito bom. Eu acho que a gente precisa disso aí, e inclusive desses limites que você coloca para o seu show, de algumas coisas que às vezes a gente não quer respeitar, e quando passa dos limites é cancelado, enfim, eu acho que é por aí. Eu acho que o humor ele precisa desses limites também, é muito bom. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua presença aqui. Obrigado. E a você que nos acompanha no TheCast, nós queremos agradecer de coração. Logo, logo, mais novidades. Agradecer ao Tom, que sempre está aqui com a gente, e a plateia Everane, que deu essas indicações maravilhosas. Inclusive, fazendo parte ainda dessa plateia, o Edgar e o nosso Marlon Rossi. Forte abraço e até a próxima. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.